vamos meditar na santa palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo de número 17. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. E nós vamos falar a respeito das finalidades da morte, do sacrifício de Cristo, dos objetivos do sacrifício de Cristo. João 17, 1, 2 e 3. As Escrituras Sagradas dizem assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Se eu fizer a pergunta para você, qual é a finalidade da sua vida? Talvez você vai se remeter à nossa confissão de fé, que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar das virtudes, das benesses de Deus para sempre. O principal objetivo, portanto, de cada um de nós é a glorificação do Senhor, é dar glórias ao nome do Senhor, somente ao Senhor a glória. Essa, aliás, é uma das bandeiras levantadas na Reforma Protestante. E muitas vezes nós nos esquecemos de algumas finalidades que nós vivemos nessa vida. E o texto que nós estamos falando aqui em questão, Jesus está proferindo as suas palavras de despedida no contexto anterior. Ele está se referindo às outras pessoas, os discípulos que observavam aquilo que Jesus estava falando, e aqueles também que estavam apenas espreitando, aguardando a morte de Jesus. Jesus está falando palavras de despedida, claramente de que ele é agora uma questão de propósito pelo qual Deus havia estipulado para que o mundo pudesse experimentar da obra salvífica de Cristo. E aí, depois de Jesus falar diretamente com os seus, aqueles que estavam à sua roda, e depois de ter falado também com aqueles que estavam também espreitando a sua morte, agora Jesus, ele levanta os seus olhos ao céu. Ele começa a falar não mais aos homens, mas ele começa a falar com o Pai. Isso me mostra algumas coisas a princípio. Tendo Jesus falado estas coisas, ou seja, palavras de despedida, Jesus levantou os olhos, agora não se refere mais aos homens, mas ele se refere ao Pai. E quando ele fala: olha, eu estou olhando para o céu, o evangelista João, quando ele fala que Jesus está olhando para o céu, ele está dizendo claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas. É bem verdade que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não há razão, portanto, pelo menos dentro dessa concepção, da pessoa olhar para o céu para poder orar, sendo que ela poderia olhar para o lado. Mas claramente Jesus está dando um sinal àqueles homens, dizendo que o Pai dele está no céu. Não é à toa que o próprio Jesus, ele também orou na oração dominical, dizendo: Pai nosso que estais no céu. E o céu não é aquele lugar bonito que a gente vê no dia azul, ou à noite estrelado, ou nesse dia nublado. O céu representa aqui toda a autoridade, é onde estão os seres celestiais, é aquele local onde Deus está assentado num alto e sublime trono. Mas quando Jesus fala que quando o evangelista João fala que Jesus olha para o céu, ele está dando claramente um sinal
de que agora a conversa não é com os discípulos, a conversa é com o seu Pai, é com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, muitas vezes nós temos que ter essa concepção. Às vezes temos a concepção de Deus apenas como aquele que pode, por alguma razão, mover os nossos corações. A gente se esquece desse ato de olhar para o céu, não no sentido somente físico, de ver a reação química do céu, não de ver a questão de todas as cores do céu, mas de olhar e entender que existe um Deus sobre toda a existência, que nada foge do seu controle. Essa é uma realidade que nós devemos tomar como um grande medalhão em nosso peito, porque estamos passando por momentos difíceis, e se nós não olharmos para aquele que pode todas as coisas, nós tropeçamos e caímos, os nossos pés ficam trôpegos, as nossas mãos bambas, o nosso coração palpita, porque às vezes a gente não tem a concepção de que Deus está governando todas as coisas. E eu estou falando isso, irmãos, porque a situação é extremamente adversa aos olhos humanos. Aquele que era o Messias, declaradamente, autodeclarado Messias, ele agora está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Parecia que era o fim de Jesus, mas quando ele olha ao céu, ele está dizendo: olha, tudo está sendo regido pela mão do Senhor. Não há nenhuma situação que Deus não esteja movendo em seu favor, que Deus não esteja movendo em sua vida. Ele está governando tudo, desde as coisas mais complexas até as coisas mais simples. Deus está regendo tudo. Cabe a gente olhar para o céu e declarar isso: Pai, Pai, seja presente em mim. Jesus tinha essa consciência, que Deus estava agora, nesse momento, realizando o maior ato da história da humanidade, a redenção. No entanto, que o apóstolo João, ele declara aqui em suas palavras, que Jesus orou dizendo: Pai, é chegada a hora. Jesus já sabia que naquele momento, todo o trâmite da sua morte estava sendo iniciada. Mas a pergunta que fica aos nossos corações é: quais as finalidades dessa morte? Por que mataram Jesus? Por que o humilharam? Por que Jesus, ele precisou se encarnar, se misturar no meio da gente, se despir da sua glória, para poder ter uma morte tão horripilante, tão vexatória, pendurado numa cruz, e uma cruz que nem dele era de um outro homem, Barrabás? A gente começa a fazer essas indagações e a gente começa a entender que tudo na nossa vida tem uma finalidade, um propósito, e essa finalidade, esse propósito está na mão de Deus, o nosso Senhor. Você saiu do emprego, a finalidade está em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Aconteceram coisas terríveis no ano de 2021, Deus sabe o que faz. Ele jamais desamparou os teus servos, Ele jamais desamparou a sua igreja, não é agora que Ele vai desamparar. Agora, ter a consciência de que em todas as coisas Deus está cooperando, está concorrendo, isso é para coração que foi alcançado pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, vamos ao texto. A primeira finalidade que eu quero apontar para os irmãos é para que o Filho seja glorificado. Parece antagônico, né? Uma glorificação, o que é? É alguém que vai ter
toda a glória para si, é aquele que vai receber glória através de um ato, através da vida, através de um feito. Mas olha só as palavras de Jesus: é chegada a hora. E qual é a hora que Jesus está falando? Que eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, daqueles que vão me matar. Senhor, é chegada a hora, agora glorifique o teu filho. O evangelho sempre foi paradoxal. O evangelho trata de descer para subir. O evangelho se trata de se humilhar para ser exaltado. O evangelho se trata do último para ser o primeiro. Por que não seria diferente na vida de Jesus? Ele seria pendurado no madeiro para ser glorificado, para receber a glória. E fazendo a exegese dessa terminologia, pesquisando sobre essa glorificação, glorifique o teu filho, não é o corpo ser glorificado, mas se trata de receber glória mesmo. Interessante que muitos escarnavam de Jesus. Muitos estavam ali naquele momento da crucificação, falando: olha, se tu és filho de Deus, desce daí. Que glória que há nisso? Que glória que há numa esponja embebedada de vinagre que colocaram na boca de Jesus quando ele pediu água? Que glória que há! Que glória que há quando traspassaram o seu lado com a lança? Que glória há! Que glória há numa coroa de espinho que foi colocada? Que glória há em uma placa que colocaram acima da cruz, dizendo: esse é Jesus, o Rei dos Judeus? Parece que não há glória. Mas como eu disse, ali Jesus está cumprindo o maior do seu ministério. Nas palavras paulinas, em Filipenses, Paulo vai dizer que Cristo se despiu de toda a sua glória para se encarnar. O próprio João, no primeiro capítulo, ele vai dizer que ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele fez morada, ele deixou a sua glória e começou a viver com a gente. O Deus que anda com gente, o Deus que anda com pecadores, não é assim que as Escrituras falam? Mas naquele momento, aos olhos humanos, era o maior vexame de todos, mas Deus estava glorificando o seu Filho ali, na cruz do Calvário, porque a glorificação de Cristo consiste em obedecer até a morte aquilo que o Pai havia colocado como condição para Ele. Essa era a glorificação, não a dos homens que estavam zombando, mas a glorificação do próprio Pai, porque Ele obedeceu até a morte, e morte pelo que o nome dEle foi exaltado soberanamente, sobremaneira, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo se tornou glorificado no ato da cruz. Talvez não naquele exato momento pelas bocas das pessoas ali, mas chegará um tempo em que toda língua confessará. Não adianta máscaras para tentar impedir. Todos os joelhos hão de se dobrar diante de Deus, diante de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Glorifique o teu Filho. Jesus também faz essa declaração dizendo mais uma vez: eu sou filho de Deus. Glorifique o teu Filho. Um ministério que foi sempre
vivido para provar a sua deidade, a sua divindade. Não só com palavras, Jesus declarava que ele era o Filho de Deus, Jesus declarava também através de milagres, de sinais, ao ponto de alguns dizerem: ei, verdadeiramente esse é Filho de Deus. Daí a pouco, outros chegavam assim: não, mas o Filho de Deus, ele não desobedece à lei, então ele não curaria no sábado, porque o sábado é santificado. Mas mais uma vez aqui Jesus está falando: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. É mais um ato de afirmação de que ele era o Filho de Deus. Então a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que a finalidade, o objetivo da morte de Cristo foi para glorificar a Ele próprio. Pastor, mais uma vez, glorificação está ligado com humilhação? Para o mundo não, mas para nós sim. Bem-aventurados são os humildes, os humilhados. Humilhai-vos, portanto, debaixo da mão de Deus, para que no tempo Ele vos exalte. Pedro vai dizer isso. O cristianismo é paradoxal. O cristianismo é contra a regra da nossa vida, da nossa existência. Quer um exemplo extremamente básico? O pecado no Éden. Quem foi ofendido? Deus. Quem foi o ofensor? O homem. Qual que é a nossa regra de conduta? Se eu ofendo alguém, o que eu faço? Eu vou lá e peço desculpa. Mas o ofendido, Deus, Ele que foi atrás do homem, Ele que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho se trata também daquele que, se porventura fez alguma coisa contra você, vai você, reconcilie com esse seu irmão. A glorificação seria um ato também de humilhação agora, para que nós pudéssemos ou poderemos, viver a exaltação. Sofrimento agora, glória depois. A vida de Jesus foi assim: sofrimento agora, glória depois. Segundo objetivo da morte de Jesus, apresentada no início da sua oração, é para que o Filho glorifique ao Pai, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus está dizendo que tudo que Deus havia confiado nele, ele estava disposto a pagar, e isso glorificava a Deus. Deus tem prazer na vocação que Ele coloca na sua vida quando você cumpre ela. A vocação de Cristo era morrer pelos nossos pecados. A vocação de Cristo era cumprir em obediência na cruz do Calvário a sua missão. Qual é a sua missão? Como Deus é glorificado na sua vida? Ele não pagou um preço extremamente alto no sentido de valor e alto no sentido de se entregar para que você tivesse uma vida confortável. Tem até um memezinho na internet, eu não sei se são palavras mesmo do reverendo Augusto Nicodemos, mas ele fala assim, e se não for, mas é uma verdade: Jesus morreu na cruz para te dar salvação, e não um Honda Civic. Estou fazendo até um merchan gratuito. E não um carro zero, e não a casa na praia, e não um corpo saradão, bonitão. Jesus morreu na cruz para te dar a salvação. E aí a gente recebe essa dádiva, a salvação, a libertação do mundo, para a gente ficar sentado, olhando o que está acontecendo. Jesus, Ele se encarnou, não ficou à toa.
Enquanto não era chegada a hora, ele continuou trabalhando. Enquanto os discípulos iam, Jesus, vamos lá porque está na hora. Ele falou assim, olha, uma outra comida eu tenho para comer. Eu não vou me alimentar com vocês. Eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. E vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus estava falando isso em João, capítulo de número 4, quando ele se encontrou com aquela mulher samaritana. Jesus não descansou, porque ele sabia que a vida dele, seja no momento da sua peregrinação até a cruz, que é o ápice, era para a glória do Senhor. Irmãos, a nossa vida é para a glória do Senhor, agora e quando a gente chegar no último suspiro da nossa vida. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. E se não for assim, não vale viver. Não vale viver sob a opressão do pecado. Não vale viver sobre a angústia do pecado. Não vale viver. Vale viver quando nós entendemos a nossa missão. Pastor, eu não tenho nada para oferecer. Mentira. Não deixa isso gritar dentro do seu coração, porque tudo nós podemos oferecer ao Senhor. E pela Escritura Sagrada tem uma coisa que o Senhor não rejeita: um coração compungido, quebrantado, humilde. Isso o Senhor não rejeita. Será que você tem isso para oferecer ao Senhor? Eu ainda não tenho. Mas você pode se humilhar na presença do Senhor. Jesus, ele tinha essa missão em suas mãos, em seu legado, e ele não negligenciou, pelo contrário, ele falou: Senhor, glorifica o teu servo, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Jesus não perdeu o foco. Irmãos, estamos vivendo em eras que estamos perdendo o foco da nossa vida cristã. Qual é o foco da nossa vida cristã? É glorificar a Deus. Só que a gente se acomodou, e aí a gente fica simplesmente como espectadores da graça. Você não foi chamado para ser um espectador da graça. Você foi chamado para viver a graça. Viver a graça é compreender que o nosso mundo é muito maior do que a nossa despensa, que a nossa vida é muito maior do que a nossa conta bancária, é muito maior do que o patrimônio que você já adquiriu. Viver a graça é compreender que Cristo nos libertou de tamanho jugo do pecado, a ponto de nós estarmos sempre alegres, apesar de qualquer situação adversa. O Espírito do Senhor, quando entra na vida da pessoa, ele transforma o estado mental da pessoa. Eu não estou falando, irmãos, que o crente está imune a algum tipo de tristeza, decepção, depressão. Não. Eu passo os meus perrengues, eu sei que você passa também, mas esse não é o estado natural mais daquele alcançado em Cristo. A gente senta, a gente chora, a gente lamenta, mas a gente levanta e caminha na força do Senhor, porque o nosso legado vai muito além das tribulações. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a tribulação, ela não pode ser comparada com o peso da glória que há de vir sobre nós. E essa glória que há de vir sobre nós precisa refletir como um espelho, reflete uma luz brilhante para Deus. Tudo que nós vamos receber é para a glória do Senhor.
Tudo que nós vamos fazer é para a glória do Senhor. Tudo que as pessoas olham e enxergam em você é para a glória do Senhor. Portanto, Deus é glorificado na obediência do Filho. Deus é glorificado na sua obediência. Só que a gente está deixando de obedecer. A gente quer viver um cristianismo extremamente raso com relação à observância das Escrituras. Negociamos o valor das Escrituras. E aí a gente começa a viver um mundanismo dentro da igreja. As coisas do mundo sendo adaptadas nas igrejas, porque agradam os olhos dos homens, porque agradam os ouvidos dos homens. A gente esquece de refletir a glória do Senhor. Glorificar o Filho, glorificar o Pai. Mas eu vejo uma outra finalidade na morte de Cristo. Outorgar, ou pelo menos assinar, seria a melhor expressão aqui, a autoridade que estava sobre Jesus. Versículo de número 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Na cruz, Jesus recebeu a última chancela da sua autoridade. Enquanto as pessoas estavam achando que a vida estava acabando, não, a vida estava iniciando na cruz do Calvário, na paixão de Cristo. E teve como ápice a sua ressurreição. A autoridade, e o termo é exousia, é o poder, a autoridade sobre todas as coisas, e aqui se refere sobre toda a carne. Jesus está falando justamente isso. Pai, o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade. Com qual finalidade? A fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Uma autoridade que não é só para simplesmente ficar abirrogando a respeito de um posicionamento social, não. Uma autoridade que traz uma consequência extremamente relevante para os nossos dias, para trazer, para os nossos dias, não, para todo tempo, para conceder a vida eterna. Enquanto o mundo colocava um slogan de Cristo como a grande chacota, Deus estava colocando a chancela de autoridade. Porque é muito fácil receber algum tipo de mérito quando tudo vai bem. Imagina, o conselho da igreja autoriza a vinda de um palestrante. E esse palestrante vai falar sobre como ter uma vida financeira abundante. Coisa boa, né? Eu quero isso. Aí ele chega aqui e fala assim: pessoal, deixa eu falar com vocês. Quando eu nasci, meu pai tinha $1 bilhão investido. E aí eu fui trabalhando, e agora eu tenho 20 bilhões. Você vai falar, muito bom. Só que, palestrante, amigo, eu não tenho nada. Você sabe me dar a receita de sair do zero para esse patamar? A autoridade do rapaz se acaba, pelo menos para um tipo de público. Agora, se alguém chega aqui e fala: pessoal, a minha vida não foi fácil. Eu comecei vendendo pipoca. E aí eu percebi que quando as pessoas compravam a pipoca, elas iam em outro lugar para comprar um suco. Então eu passei, além de carregar pipoca num
num caixote, eu levava um suco geladinho também e oferecia junto. Daí a pouco eu sentia a necessidade de levar um docinho também, porque muitas pessoas gostam de comer um doce. E aquilo foi me prosperando, e hoje eu tenho uma vida mais tranquila. Aí você vai falar assim: esse tem autoridade para falar. Jesus, a comparação extremamente simplória, mas ele nasceu numa manjedoura. Ele fugiu para o Egito para cumprir as Escrituras. Jesus veio de um vilarejo chamado Nazaré, que apesar do nome chamar Renovo, as pessoas tinham um preconceito enorme de Nazaré, e falavam umas com as outras: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi construindo o seu caráter no sentido de as pessoas olharem para ele e verem que ele tinha de fato autoridade, porque ele realmente se encarnou e viveu uma vida sem pecado. A autoridade que Deus havia conferido a Jesus, ele foi mostrando através do amor, através da disciplina, através de milagre. Ele exortava, ele batia pesado, ele falava: ei mulher, você acha mesmo que eu vou deixar de dar pães aos meus filhos para dar aos cães? Que palavra dura. E a mulher, extremamente humilde, fala: Senhor, até os cães necessitam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outra ocasião, Jesus vai falar: olha, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E aí alguns falaram: que discurso difícil, não dá para escutar, eu vou embora. E todo mundo foi se retirando, até o ponto de Jesus olhar e falar: e vocês, não vão também não? Vão embora, porque esse é o meu discurso. E aí Pedro, de uma maneira fantástica, ele fala: Senhor, a gente vai para onde? Porque onde a gente for, a gente recebe uma palavra, mas só tu tens as palavras de vida eterna. A autoridade de Jesus foi construída também por meio do amor. Ele olhou aquele jovem rico que queria a vida eterna e amou aquele jovem e falou: olha, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. O jovem não vendeu, mas Jesus o amou. Ele teve compaixão daquela mulher que foi exposta em adultério. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Reparem que a autoridade que Deus havia dado para Jesus foi construída progressivamente no sentido de ser vista pelos homens até o momento em que ele foi pendurado na cruz do Calvário, a morte mais vexatória da época. E ali ele pôde agora receber a chancela de autoridade. No entanto, que quando ele ressurge da morte, vencendo a morte, e encontra com os discípulos na grande comissão, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. E aí ele dá uma ordem: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceira finalidade, portanto, da morte de Cristo era para chancelar a sua autoridade, através da obediência também, através do ministério que ele desenvolveu, através do clímax da sua vida, que foi na morte, na sua paixão. Mais uma vez eu apelo para nós:
Irmãos, temos cumprido o nosso chamado. Você que está nos acompanhando em casa, será que o seu lugar não está aqui? Você que tem a condição de estar aqui, será que você não deveria estar aqui conosco? Dobrando o joelho, orando toda segunda-feira, deixando um pouquinho a comodidade do seu lar e vindo cultuar o Senhor de maneira presencial com outros irmãos, olhar nos olhos dos irmãos e falar: Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Por fim, a finalidade da morte de Cristo é conceder a vida eterna. Versículo 2 e 3 vão falar isso. Versículo 2 a partir do B: a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Não é a todo mundo, é aqueles que o Pai enviou. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Terceira finalidade, queridos, ou a quarta finalidade, perdão, é a vida eterna. Cristo morreu no madeiro maldito para cancelar a sua dívida diante de Deus. Paulo vai falar aos Colossenses que todo escrito de dívida que estava sobre nós, Cristo encravou na cruz do Calvário, nos tornando agora justos diante de Deus e agora, portanto, herdeiros da vida eterna. Só que o que a gente pensa de vida eterna? A gente pensa de vida eterna assim: quando eu morrer eu vou para as mansões celestiais. Está errado. A vida eterna começou no berço, começou na sua existência. Ela não tem fim, mas ela teve um começo, e não é na morte, é na vida. Só que a gente acha que vida eterna é só quando a gente fechar os olhos, quando Deus chamar a nossa senha e a gente partir. Aí começa a minha vida eterna. Não, a vida eterna já começou. E o que você tem feito da vida eterna? O que você tem feito ao longo da sua vida? Porque nós já desfrutamos da graça bendita do Senhor, mas não de maneira cabal, porque nós vamos vivenciar isso quando formos glorificados pelo Espírito. Mas já começou. E aí eu quero trazer essa palavra aos irmãos, que Cristo nos deu a vida eterna. Mas como é viver essa vida eterna? Para que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Essa palavra conhecer, conheçam, está intimamente ligada à palavra amar. Para que te amem, para que te amem a ti como único Deus verdadeiro. Você quer viver a vida eterna? Já agora, começa amando profundamente o único Deus verdadeiro. E é amar a tal ponto de compreender, amar a tal ponto de entender que Ele se sacrificou, doando o seu Filho por nós. A gente poderia mudar a expressão aqui e dizer: e a vida eterna é essa, que amem a ti como o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Interessante que é mais uma vez Jesus afirmando a respeito do primeiro grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o que salta aos meus olhos aqui é a palavra o único Deus verdadeiro. E quando ele coloca essa qualificação em Deus, significa que o nosso coração ele é extremamente propenso a produzir deuses, ídolos falsos, deuses falsos, aonde a gente deposita esperança, mas eles não conseguem corresponder às nossas esperanças. Tem olhos e não veem, tem ouvidos mas não ouvem, tem boca e não falam. Salmo 115 vai falar a respeito dessa realidade.
Então a vida eterna se consiste em amar o único Deus verdadeiro e a quem? A Jesus Cristo, a quem enviastes. A Jesus Cristo. João é preciso, porque ele não escreve só a Jesus, ele qualifica Jesus, o Cristo, o Messias, para que conheçam e amem a Jesus, o Messias, o enviado. E aí traz até uma questão de repetição, porque Cristo significa Messias, enviado, a quem enviaste. Mais uma vez, Jesus está se afirmando como Filho enviado de Deus. Quero terminar, para a gente passar para a ministração da ceia, perguntando você, se você já usufrui de todos os benefícios da morte de Cristo. Você entendeu a finalidade, o objetivo? É glorificar o Filho, é glorificar o Pai, é conferir ou colocar a autoridade no devido lugar em Jesus Cristo sobre toda a carne e entender que nós temos uma vida eterna que já começou. O pedacinho de vida que você está vivendo, 30 anos, 40 anos, 50, 80 anos, isso aí é pouco, não é nada, na verdade, perto daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você, conquistou na cruz do Calvário para mim. Precisamos agora apenas desfrutar. E a gente, às vezes, não consegue desfrutar disso. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos desfrutar dessa vida eterna, que nós possamos glorificar o Pai, glorificar o Filho, e entender que toda a autoridade é dada a Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Enquanto você vai receber um kitzinho aí, nós vamos fazer uma oração, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor, digno de honra, de glória e de louvor é o nosso Deus, o único verdadeiro Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença, pedindo para que o Senhor possa colocar a realidade, ó Deus, dos benefícios da morte, do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas. Que nós possamos compreender que nós devemos glorificar ao Filho, dar toda a glória ao Filho, dar toda a glória ao Pai, que nós devemos entender o princípio da autoridade que Ele tem, supremacia sobre as nossas vidas, e que nós possamos gozar de maneira maravilhosa da vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que nós possamos, para isso, amar profundamente ao Senhor nosso Deus, verdadeiro Deus, único Deus, e a Jesus Cristo, aquele que é enviado de Deus para tirar os pecados do mundo. Deus nos ajude. Deus abençoe, Senhor, a nossa vida, que nós não possamos ser balançados pelas adversidades, mas possamos estar firmados na confiança que temos a respeito da eficácia da morte de Cristo, o nosso Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos passar para um momento de ceia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. A instrução de Jesus com relação à última Páscoa e a instrução da ceia.
Lucas 22, a partir do versículo 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E essa é a instrução do nosso Senhor. Esse é o pão que deve ser comido, e esse é o fruto da videira que deve ser bebido, que simboliza a carne e o sangue do nosso Senhor, sangue que foi derramado em favor daqueles que compreenderam a respeito da salvação. Momento ímpar, queridos. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a ficar de pé. A ceia é o ato mais solene da igreja. É o maior momento de comunhão entre um crente e Cristo. Não é o seu dobrar os joelhos, é você ceiar. É o momento que você tem, que você pega esses elementos que simbolizam o sangue vertido e a carne esmurrada em favor de cada um de nós. Vamos orar. Convido você a pegar o seu kit, segurar a sua mão. Vamos separar esses elementos do uso habitual, do uso comum, para esse momento sacramental. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós estamos com o produto da videira, estamos com um pedaço de pão. Nós temos a plena convicção, ó Pai, que esse pão não se torna carne, que esse suco da uva não se torna o seu sangue. Eles representam. E como diz as Escrituras, ó Deus, nós devemos observar até a sua volta, para o grande dia que cearemos com o Senhor na bodas do Cordeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse ato, embora seja um ato extremamente simples, possa encher o nosso coração de santa expectativa, de ceiarmos com o Senhor na eternidade. Ó Deus, em nome de Jesus, separe, Senhor, esses elementos, para que nós possamos, ó Pai, agora usá-los como forma de lembrar a respeito do seu sacrifício, mas ao mesmo tempo, Senhor, encher, ó Deus, a nossa vida na consagração que há em Ti, através desse ato. Abençoe os nossos corações, perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que em nome de Jesus nós possamos estar participando de maneira digna desse ato. Ó Deus, cometemos pecados, mas agora queremos colocar diante do Senhor os nossos pecados, pedindo perdão, para que o Senhor realize grande obra de salvação em nossa existência, em nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Retire o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Vamos comer todos juntos. Da mesma forma, com a mesma reverência,
Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Vamos beber. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor com palavras. Você participou de um ato maravilhoso, privilégio de poucos, ato pelo qual Jesus mostrou a sua presença real no meio da igreja até que Ele volte. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fomos fortalecidos pela ceia do Senhor, ó Deus. Ó Pai, aqueça o nosso coração. Ó Deus, que nós possamos nos lembrar do sacrifício do Senhor, mas também, ó Deus, viver, ó Pai, os benefícios da cruz de Cristo. Ó Deus, que tudo isso venha à tona, ó Pai. Glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Glorificado seja, ó Deus, pelo Teu Filho unigênito, ó Pai, que se entregou por nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos ter o privilégio de estar aqui, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta no nosso coração cada vez mais o desejo de estar próximo do Senhor, de estar junto ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração pulse apenas uma palavra: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Ó Deus, nós aguardamos ao Senhor, ó Deus, e aguardamos observando, ó Deus, o sacramento ceia. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, que glorificado seja o Teu nome, que nós possamos entender, ó Deus, a respeito da Tua autoridade, que nós possamos, ó Deus, também estar desfrutando da vida eterna. Bendito seja o Senhor. Nós oramos.